séria, que é uma preocupação que vem, né, se repetindo, essas entrevistas sempre têm aparecido, essas perguntas sempre têm aparecido nas entrevistas coletivas, e acho que também está respondendo a uma crítica de que os times dele jogam sempre da mesma forma, né? Por isso, é uma mentira lá no começo, e eu né? acho, perfeito, é exato. uma mentira. É um clichê que as pessoas seguiram repetindo, porque o Tite joga por 1-0 e tal. E assim, as pessoas estão pegando as primeiras versões do Tite ali, quando ele começa a fazer mais sucesso, e ignoram tudo o que ele fez depois, com o Corinthians de 2015, com a própria seleção brasileira, que era longe de ser um time de ganhar de 1-0. E no próprio Flamengo ele já mudou várias vezes a forma de jogar. Ele jogava com 2 pontas abertos, depois começou a jogar com os pontas por dentro, e 4, 5 jogadores atacando. Meia partindo do lado. Meia partindo do lado. Assim, ele já fez várias alterações também, até pelas lesões que teve. E aí, de repente, um jogador começa a oscilar e ele acha outras soluções. Eu acho até que ele tem mostrado muito nesse Flamengo uma característica que talvez até na seleção demorou um pouco. Às vezes o Tite insistia muito, né, num jogador que não estava funcionando e tal. E eu acho que no Flamengo ele tem sido mais esse, entre aspas, camaleão de tipo assim... Não, beleza, não tenho esse, vou com esse. Não tá dando certo, eu vou trocar. Acho que ele tá sendo até mais rápido nas mudanças, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um tema muito legal da gente falar, porque realmente é uma mentira, né? A Renata falou bem aqui. O ponto de cisão da carreira do Tite é o Corinthians de 2015. Aliás, é o Corinthians de 2013, que não vai bem. Não é um bom trabalho do Tite no Corinthians em 2013. Mas é o melhor elenco, né, Coutinho? O melhor elenco, e um elenco que talvez ele tenha montado, né? Talvez tenha sido o primeiro elenco da carreira ali que ele tenha pensado na montagem e cometeu alguns erros ali. É claro que um treinador com mais de 20 anos de carreira não vai ter só trabalhos bons, né? Aliás, a média dele é até mais positiva do que negativa nesse sentido. Então acho que a gente tem que separar em alguns pontos ali. O Tite para em 2014 e volta em 15 montando um time bem diferente do Corinthians. Um time que até o surgimento do Flamengo de 19, do Campeonato de Pontos Corridos, rivalizava com o Cruzeiro lá de 2003, para ser o melhor time do Campeonato de Pontos Corridos. Um time que, lembro muito bem, o Corinthians veio o Flamengo jogar contra o Flamengo no Maracanã e foi um 3-0 que poderia ter sido 6-7. Com o time reserva, goleou o São Paulo na reta final do campeonato por 6-1. Né? Então, assim, não é essa história é a história de quem é preguiçoso, com todo respeito, sabe? Se você olhar com atenção a carreira do Tite, estudar os times do Tite, você vai chegar à conclusão de que isso é uma mentira. A seleção brasileira da Copa de 22 jogava com Casemiro, Paquetá de segundo volante, Neymar complementando o meio campo e 3 atacantes. Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Durante as eliminatórias jogou várias vezes com Paquetá de segundo homem de meio campo. Então, assim, não tem muito essa questão. Agora, esse é um ponto. Pra gente dizer que o trabalho do Tite não é o ideal em 2024, e aí eu não tô me referindo às lesões, é claro que é difícil, é claro que é desgastante, é claro que ele não conseguiu muitas vezes colocar em campo o time que ele gostaria de colocar. Mas também é verdade que se esperava um Flamengo um pouco mais sólido, um Flamengo um pouco mais regular. São muitas oscilações ao longo da temporada, e oscilações que estão, sim, na conta do trabalho. Eu acho que isso tem que ser levado, sim, em consideração. O Flamengo, muitas vezes, é um time que não tem agressividade. Mas o Flamengo... lesão? Não é lesão demais também? Tem muita ontem lesão. Sem De La Cruz e Arrascaeta. Mas olha o time que o Flamengo entrou em campo ontem. Não dava pra jogar melhor do que jogou contra o Corinthians? Eu fico na dúvida se a qualidade dos jogadores suplanta a quantidade de mexidas que o time tem que fazer, sabe? Eu acho que tem influência, e principalmente quando você fala nessas falhas defensivas, que eu acho que pra mim o que me destacou mais do jogo de ontem do Flamengo foi a desorganização na maneira como se defendia, né? Sem a bola, o time estava sem... exatamente. O time estava sem pressionar a saída direito, de uma maneira coordenada, como também estava sem conseguir marcar o meio-campo, como estava com a linha defensiva completamente desajustada, cada um numa posição. O Varela muito mal ontem defensivamente. Eu acho que coletivamente ontem a parte defensiva foi o que mais saltou os olhos para mim. Deu muito espaço para um Corinthians que não é um time que tem como forte o seu ataque. O Corinthians, inclusive, tinha muita dificuldade de fazer gol. É uma coisa que tem melhorado. Né, Oi? Isso. Cria muito, mas perde muito os gols. Exato, exatamente.
Até um fator que melhorou com o Ramon, né? Mas no começo, assim, do ano e tal, era uma das maiores dificuldades do Corinthians, era fazer gol, era criar oportunidade, era ser mais... Era muito bola parada, cruzamento, não tinha muita qualidade, assim, nessas criações. E ontem, o Corinthians conseguiu atacar muito. Eu acho pela qualidade, porque o Corinthians evoluiu, mas também pelos espaços que o Flamengo cedeu. E aí eu acho, Barreto, que nessas trocas todas... Realmente, a parte defensiva é a mais difícil de você ajustar, porque você precisa justamente de ser um time compacto, das movimentações serem muito ajustadas, de você conhecer quem está do seu lado para saber quando sobe a linha, quando desce a linha, os laterais. Tudo isso influencia muito. Mas ainda assim, eu acho que a oscilação foi um pouco maior, talvez, do que você imaginava com a qualidade do elenco que o Flamengo tem. O Coutinho toca num ponto que eu acho importante. Às vezes você tem que implementar um trabalho que todo mundo esteja pronto para executar. Entrou um cara, saiu o outro, né? Quem entrou vai entender. Agora, o entra e sai do ano no futebol brasileiro, e talvez o Flamengo seja o maior exemplo disso, não sei se está mais, menos prejudicado que o outro, não sei fazer essa conta, né? Mas assim, a dificuldade de repetir time no Brasil hoje, ela é extrema. Né? A minha coluna no Globo ontem é sobre isso, né? Eu brincava aqui cantando Sol de Primavera, do Beto Guedes, né? Quando entrar setembro, porque esse é o momento de definição do Campeonato Brasileiro. Faltam agora 13 rodadas, né? E fecha a janela hoje. Evidentemente. E fecha a janela. A janela está tendo mais impacto do que nunca, né, Luiz? Porque, assim, os times precisam dos jogadores que estão chegando. Não é mais reforço pontual. Agora é assim... Vamos lá, estamos falando aqui do Flamengo. Perdeu o Cebolinha para o resto da temporada. Chegou o Michael, vai ficar fora 2 meses. O Alcaraz chegou jogou uma vez e jogou. E hoje é isso. Chega, amigão. Bora pro jogo. Martínez e o Héctor Hernandes no Corinthians. Chegaram e jogaram. Assim, nós estamos em setembro, faltam 13 rodadas para acabar o campeonato. O torcedor não é mais capaz de escalar o time, porque, né, com quem chegou, com esses... com todos esses problemas, com o entra e sai. Aí, bom, em alguns times, como o Corinthians, que tinha problemas para resolver, a chegada é vista como a solução. Né? No caso do Flamengo, eu fico na dúvida realmente se... E, além de tudo, o extremo desgaste, né? Assim, só Ontem a gente ouviu falar do Gerson, né? O Gerson jogou todos os jogos do Campeonato 35 jogos Brasileiro. seguidos que ele fez na temporada. E ele teve um problema no começo, lembra, na temporada? Problema renal grave. Problema do rim, exato. Inclusive, se temeu, ele poderia voltar a jogar ou não, em determinado momento. Só para voltar um pouquinho e ficar claro aquilo que eu acho. Não estou me referindo ao jogo de ontem. É porque eu acho que o jogo de ontem era realmente problemático ao Flamengo. Né? Até por um outro aspecto que eu acho que está sendo um pouco falado, o Tite até aborda isso na coletiva. O Corinthians tinha 2 jogadores, entre os jogadores de linha, né, 2 dos 10, que atuaram na quinta-feira, iniciaram o jogo de quinta-feira contra o Juventude. Jogaram a maior parte dos minutos da partida contra o Juventude. Teve gente que entrou no intervalo, teve gente que entrou no meio do segundo tempo e começou como titular ontem. O Flamengo tinha 8 ontem em campo. Então isso é por mais que um dia a mais de descanso para o Flamengo nesse sentido, mas é algo que chama atenção, principalmente pela maratona recente, algo que também afeta o Corinthians, mas essa diferença acho que influenciou na parte de intensidade do jogo, de agressividade que o Corinthians mostrou. O meu ponto é, o Flamengo apresentou essas oscilações mesmo quando tinha todo mundo disponível. Mesmo quando tinha todo mundo ali, o time titular ideal, se a gente for pensar que Gerson, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, De La Cruz e Pulgar, Ayrton Lucas, Olvinha, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Rossi no gol, o Flamengo com essa escalação nem sempre conseguiu jogar o futebol que poderia ter jogado. Eu não estou falando aqui de atropelar todo mundo, encantar. Quem acompanha aqui meus comentários sabe muito bem que eu não boto essa ilusão. Eu não tenho essa ilusão. Mas é simplesmente dominar adversários em que você é superior tecnicamente, ter variação de jogada, ser um time mais agressivo, ser um time mais seguro defensivamente. O Flamengo teve alguns bons momentos na temporada. Ele não conseguiu manter isso ao longo de mais de um mês, ao longo de 2 meses. E para mim isso é algo que é decepcionante. Pela qualidade do Tite, pela qualidade do elenco. E aí eu não estou me referindo a esse momento. Esse momento é realmente muito complicado porque são muitas lesões, jogadores chegando, os jogadores em momento fisicamente muito complicado. Então, acho que essa ponderação tem que ser válida até para a gente não perder de vista essa questão. Acho que o trabalho do Tite está um pouco abaixo daquilo que ele poderia na temporada, sim. E o Corinthians, cuja torcida ontem saudou o Tite, entre aspas e sem aspas, né? Alguns demonstraram carinho, outros... Saudaram. Alguns com educação, outros